Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e no vídeo de hoje nós temos um exercício da playlist de vetores. Seja um paralelogramo, como este que está aqui desenhado, construído sobre os vetores U e V. Então, nós temos aqui o vetor U e aqui o vetor V. E esses dois vetores determinam um paralelogramo. Determinar o menor ângulo θ formado pelas suas diagonais, sabendo que o módulo de U é raiz de 3, o módulo de V é 1, e o ângulo entre U e V, esse ângulo aqui, é π sobre 6. Então, como ele quer que a gente calcule o menor ângulo entre as diagonais desse paralelogramo, então, vamos desenhar as diagonais aqui para poder calcularmos esse ângulo, né? Então, vou começar pela diagonal aqui a maior. Ok? Essa diagonal aqui, eu vou chamar de D1. A gente pode obter esse vetor que eu desenhei fazendo a soma do vetor U com o vetor V. Tá? Então, U mais V dá exatamente esse vetor aqui, que é a minha primeira diagonal. Então, vamos chamar D1 o vetor que é U mais V, tá? Depois, vamos ver agora a outra diagonal. Então, deixa eu juntar aqui os pontos. Ok, agora vamos fazer o vetor. Esse vetor aqui, vou chamar de D2. Agora, vamos ver que vetor é esse. Então, ele começa aqui em V, vem para cá. Portanto, eu tô andando no sentido contrário de V, e depois vem para cá. Ou seja, é U menos V, tá? Menos V. Então, como é que vai ficar o D2? D2 é o vetor U menos V. Então, essencialmente, ele está querendo o menor ângulo formado por esses dois vetores, tá? Então, o menor ângulo vai ser esse aqui, que eu vou chamar de θ. Repare que esse menor ângulo, ele é um ângulo agudo, tá certo? E, como tal, o cosseno desse ângulo vai ser positivo, tá? Então, vamos imaginar o meu vetor D1 aqui e o vetor D2 aqui, ok? E aí, eu vou aplicar a regra para calcular esse ângulo. Qual é a expressão que eu vou usar aqui? Então, eu vou escrever aqui a fórmula geral e depois a gente vai substituir os valores. Então, D1 escalar D2 vai ser igual a módulo de D1 módulo de D2 vezes cosseno de θ, tá? Agora, vamos fazer o quê? Vamos substituir quem é D1, quem é D2, aqui também, e fazer a conta para a gente achar esse valor do cosseno de θ. Então, vamos fazer aqui embaixo. Ok, então, D1 escalar D2 vai ser U mais V, que é D1, escalar U menos V, igual a módulo de U mais V, vezes módulo de U menos V, vezes cosseno de θ. Ok? Vamos continuar. Agora, eu vou fazer o seguinte para ficar mais organizado. Eu vou chamar essa primeira parte aqui de 1, e aí eu vou calcular aqui embaixo separadamente. Essa parte aqui de 2 e essa parte aqui de 3, tá? Vou calcular tudo isso separado e depois substituir aqui nessa fórmula. Vou chamar essa fórmula aqui de 1, que é para a gente poder depois vir aqui substituir. Ok, vamos começar então com a primeira. Vamos calcular esse produto escalar. Então, o que nós vamos aplicar aqui? A propriedade distributiva. Então, U escalar U. Então, U escalar U menos U escalar V
mais V escalar U, mais, ou melhor, menos V escalar V. Ok, vocês já estão observando que como o produto escalar é comutativo, então esse vai cancelar com esse daqui. Então, isso aqui vai ser igual a... Aqui, U escalar U é módulo de U ao quadrado, menos V escalar V, que é módulo de V ao quadrado. Então, módulo de U ao quadrado, módulo de U, reparem só aqui em cima, módulo de U é a raiz de 3 ao quadrado dá 3. E módulo de V é 1. Então, isso aqui vai ser 3 menos 1, que é 2. Tá? Então, essa primeira expressão aqui, a gente já identificou. Isso aqui é igual a 2. Vamos agora obter a segunda expressão, tá? Então, segunda expressão. Vamos pegar outra cor para ficar diferente. Então, vai ser módulo de U mais V. A gente já sabe que isso, vamos colocar aqui ao quadrado, é módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, mais 2 vezes módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Qual é mesmo o ângulo? É π sobre 6. Então, cosseno de π sobre 6. Agora, vamos substituir tudo, né? Então, módulo de U mais V ao quadrado vai ser quem? Módulo de U, lembrando, módulo de U é a raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, 3, módulo de V é 1, ao quadrado fica 1 também. Mais 2 vezes módulo de U, que é raiz de 3, vezes módulo de V, que é 1, vezes cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é o ângulo 30 e o cosseno do ângulo 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, eu corto esse 2 com esse 2 aqui, tá? Aqui vai ficar raiz de 3 vezes a raiz de 3, portanto, vai ficar 3. Então, isso aqui vai ser quanto, gente? Aqui, 3 mais 1, 4, mais 3, 7. Então, isso aqui é 7. Então, isso implica que módulo de U mais V é igual a raiz de 7, tá? E aqui a gente tem o segundo resultado. Vamos agora ao terceiro, que é parecido com esse, só que nós temos aqui módulo de U menos V. Isso aqui, vamos colocar aqui ao quadrado, módulo de U ao quadrado, mais módulo de V ao quadrado, menos 2 vezes módulo de U, módulo de V, vezes cosseno de π sobre 6, tá? E aí, a gente já sabe, essa primeira parte aqui dá o mesmo resultado, a gente já sabe os valores, a gente só vai substituir. Então, isso é 3 mais 1, menos 2 vezes raiz de 3 vezes 1, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Aí, novamente, eu cancelo esse com esse, e vai ficar, olha só, vai ficar 3 mais 1, 4, menos 3, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1, ok? Pronto, agora vamos substituir todos esses resultados aqui lá na minha expressão, na primeira expressão, tá? Então, substituindo o primeiro resultado, o segundo e o terceiro na minha primeira fórmula, temos. Então, eu tenho aqui o primeiro resultado, que eu vi que é igual a 2, igual a o segundo resultado, que é a raiz de 7, vezes o terceiro resultado, que é 1. Então, vamos escrever isso aqui. Então, 2 igual a raiz de 7 vezes 1 vezes cosseno de θ, tá? Que é o ângulo entre
as diagonais, D1 e D2. Ok, então, quem é cosseno θ? Cosseno θ é 2 sobre raiz de 7. Que é o mesmo, se nós racionalizarmos, cosseno de θ igual a 2 raiz de 7 sobre 7. E, portanto, θ é arco cosseno de 2 raiz de 7 sobre 2 raiz de 7 sobre 7. Ok, gente? E aí, se vocês quiserem saber realmente quem é esse θ, o valor nominal, vocês podem colocar esse valor aqui numa calculadora e pedir para ele calcular o arco cosseno, ou cosseno a menos 1. Ok? E o exercício, então, fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até mais!